Francisco Proença de Carvalho é convidado desta noite do Closing Bell. Francisco, boa noite. Começando por olhar para esta greve dos portos, uma paralisação destas é o que Portugal menos precisa neste momento. Isso é uma evidência, embora nós olhamos também para a Europa e vemos muitas vezes que existem greves em França, em Espanha, portanto a greve é um direito normal em democracias. Agora, uma coisa que não me parece tão normal é muitas vezes as motivações que existem para a greve em Portugal. Vimos a CP, que era pela existência de processos disciplinares contra colegas, e agora vimos várias empresas de capitais exclusivamente públicos, em que os trabalhadores fazem greve porque existe um processo de insolvência que afeta cerca... É uma greve por solidariedade. Sim, uma greve por solidariedade que, enfim, se a questão é a insolvência, obviamente quando uma greve com os prejuízos que causa às próprias empresas, também não ajuda para a solvência dessas empresas dos trabalhadores que estão a fazer greve. Mas, enfim, eu acho que aqui os motivos é que são sempre motivos um bocadinho parecem abusivos, de certa maneira, quer dizer, a interpretação do direito à greve, quer dizer, pode dar várias interpretações mais restritas e mais extensas, mas a verdade é que a greve deve ter motivos válidos, palpáveis, que respeitem aos trabalhadores em causa, que não sejam, ao meu ver, isso é uma opinião, motivos como, por exemplo, a solidariedade, como é este caso. Agora, também não é nada que nos surpreenda e é uma primeira greve, ou melhor, a da CP também penso que no dia 1 de janeiro, que foi logo, deste ano. E este é um cenário que vamos ver várias vezes em 2012. Pois, quer dizer, no fundo há aqui um duplo sentimento. Ao princípio parecia que a sociedade portuguesa estava preparada, ou seja, estava preparada, nem digo preparada, estava um bocado aceitava aquilo que nos estavam a impor com grande tolerância, enfim, com muita inevitabilidade. E à medida que o tempo vai passando, obviamente, à medida que as coisas não vão, as reformas não vão sendo feitas, tudo isso vai se prejudicando, que as pessoas vão se esquecendo do período eleitoral, vão se esquecendo que a Troika fez um acordo com o Estado português, quase de salvação nacional, e portanto a insatisfação a coesão social, as medidas de austeridade vão se agravando, as pessoas vão sentindo essas medidas de austeridade e nos diversos setores, e portanto é natural que isso se acentue, e nomeadamente naquele que é o setor básico, que é o setor público. Nós não vemos as greves gerais em Portugal, não são greves gerais, não é? São greves do setor público e, portanto, de empresas que durante muito tempo viveram um bocado à margem daquilo que foi a evolução dos privados, por assim dizer, em que, até há bem pouco tempo, a avaliação não existia praticamente, a progressão era automática, não existiam despedimentos e, de repente, cai-lhes uma bomba atómica em cima, onde existem os cortes nos subsídios, cortes nos salários, um corte e uma redução substancial daquilo que é o rendimento das pessoas e, portanto, é compreensível, lá está. Veja que aí é um argumento para uma greve, por exemplo. Aí as pessoas, podemos dizer que, bom, se era necessário ou não era, podemos discutir tudo isso, mas uma greve, se me retiram 20% do meu rendimento, embora eu, ao fazer greve, também vou perder o dia de greve que faço, obviamente, mas é um protesto, e é um protesto muitas vezes que tem a sua força. Agora, a verdade é que nós vemos estas greves assim um pouco, a meu ver, descabidas, generalizadas, e que a generalidade dos cidadãos também não percebe, e hoje em dia já se fala mais sempre dos prejuízos que as greves causam, e as pessoas, os restantes cidadãos... Do que os direitos que estarão a ser defendidos. Os próprios, a própria sociedade acaba hoje em dia, ao contrário do que acontecia antes, acaba por não aceitar muito bem isto. Enfim... Mas 2012, não temos também aqui o risco, Francisco, de eventualmente, sob este manto da austeridade, algumas empresas aproveitarem para, digamos, limpar a casa e, por vezes, atropelando alguns direitos? A verdade é que as próprias alterações na legislação laboral, que estão já algumas em vigor e outras previstas, vêm na sequência desta crise e vão permitir mais alguma margem às empresas para isso mesmo. Enfim, em todas estas coisas podem existir abusos, é verdade, mas a lei também, se não for cumprida, supostamente devem existir os tribunais e os organismos competentes para as pessoas poderem recorrer. Portanto, eu acho que, na maioria das situações, não é
não é um aproveitamento ilícito ou abusivo daquilo que é uma situação de crise. Aquilo que eu tenho sentido é que, efetivamente, e parece-me que é uma consequência lógica daquilo que está a ser, da política que está a ser seguida em Portugal e na Europa, se quisermos dizer isso, na maioria das situações as pessoas não fazem despedimentos coletivos porque é bom, porque gostam, ou por qualquer razão diferente daquelas que estão previstas na lei. Aquilo que tenho assistido é que, precisamente, obviamente que se temos uma lei que nos dá mais margem, e é necessário que essa lei dê mais margem, porque senão é o fim das empresas, quer dizer, as reestruturações muitas vezes são a triste necessidade das empresas que querem sobreviver e manter alguns postos de trabalho e no futuro, eventualmente, voltar a contratar. Exatamente, voltar a contratar, ou seja, estamos num ciclo recessivo, como sabemos e como hoje tivemos notícias das previsões do Banco de Portugal, e que são previsões que eu, sinceramente, não dou grande relevância, porque eu acho que é muito difícil prever o que é que seja. É evidente que podemos prever uma recessão, agora, se é de 3%, se é de 4%, se é de 2%, eu acho que é difícil prever e parece-me que é uma recessão grave. Já no boletim de primavera. Provavelmente sim, e é isso que temos vindo a assistir da Comissão Europeia, do Governo, do Banco de Portugal. Olharmos para as previsões que têm vindo a ser feitas, têm vindo consequentemente a ser alteradas, o que a realidade hoje em dia é muito mais rápida e o resultado desta política de austeridade vai ser recessivo e não há a menor dúvida disso. E nesta conjuntura, Francisco, impõe-se um esforço maior de concertação social por parte do Governo, que será uma das áreas em que o Executivo mais está a falhar, porque das reuniões de concertação social ainda não se conseguiu praticamente nada. Depende, quer dizer, as reuniões de concertação social em Portugal têm sempre um parceiro que não é um parceiro, que é a CGTP, por exemplo, que não vale a pena fazer concertação social com a CGTP porque não há concertação possível e não houve em tempos de prosperidade, que tivemos alguns, não foram muitos, como não há em tempos de recessão, a partir do momento em que o sistema português começou a tentar modernizar, adaptar, essa entidade tornou logo, saiu. E como sabemos, do ponto de vista dos sindicatos, é um sindicato com um peso forte em Portugal e muito politizado até. Portanto, essa concertação desde logo aí. Agora, a concertação, eu acho que a concertação social deve-se fazer desde logo, pode-se estar até a utilizar abusivamente a expressão, ao nível dos principais partidos, eleitos pelo povo. E que, como nós vimos, nós temos uma situação privilegiada em Portugal. Nós temos, ou pelo menos parecia que tínhamos o Partido Socialista, o PSD e o CDS, unidos numa função para o país. Portanto, essa é a concertação que eu vejo fundamental para as reformas que têm que ser feitas. E a verdade é que o caminho, neste momento, já não é bem assim. Quer dizer, há um Partido Socialista diferente, que parece que às vezes não assinou aquele memorando, e há um Partido Social Democrata, há um governo que às vezes é mais papista do que o Papa na interpretação do memorando. Portanto, distanciam-se. E aí é que eu acho que podemos estar a pecar, porque as reformas que são necessárias para fazer, essa é a concertação principal. A concertação social é possível, porque no fundo há os diferentes interesses que puxam sempre, normalmente para lados diferentes, de uma perspectiva um pouco mais egoísta. E os partidos têm precisamente essa função de desempatar aquilo que são as perspectivas mais corporativas de cada um dos setores da sociedade e que tornam muitas vezes difícil a concertação social poder ter um efeito positivo. Mas não falta aqui uma linha mais clara do Governo. Primeiro avançava com a redução da taxa social única, entretanto deixou cair essa opção. Agora falamos da meia hora extra de trabalho, claro, que também provavelmente vai cair. Claro que sim. A partir do momento em que os parceiros sociais se apercebem das fragilidades do Executivo e a partir do momento em que a própria sociedade se começa a perceber que não há uma linha, que não há um rumo, que até houve promessas eleitorais que foram pura e simplesmente esquecidas, enfim, eu acho que tudo isso descredibiliza. E a partir do momento em que o tempo passa, porque o tempo é uma coisa fundamental nisto. Eu há pouco disse, enquanto as pessoas se lembrassem de que houve eleições, de que houve uma grande maioria, de que houve um acordo com a Troika, mais facilmente aceitariam a mudança. A partir do momento em que nós passamos 6 meses, enfim, eu percebo que é difícil tentar até com medidas extraordinárias precisamente cumprir o déficit e fazer cortes um pouco cegos, esquecemos aquela parte das reformas. Enfim, isso demonstra que efetivamente o Governo, quando chegou ao poder, não estava preparado para ter um caminho.
E eu percebo que até que não esteja preparado, porque não é fácil ter um caminho quando vivemos neste labirinto, que é, desde logo, aquilo que são os tentáculos do Estado português, aquilo que é a sua dimensão, aquilo que é a sua burocracia, e que tornam este país até quase ingovernável. Portanto, eu diria que tudo aquilo que são frases feitas, que depois são desfeitas, e tudo aquilo que não é um discurso político claro, não contribui minimamente para esta coesão. Cansa as pessoas, não mobiliza os parceiros sociais e as pessoas deixam de acreditar naquilo que é o rumo. Isso é gravíssimo no estado em que nós estamos e é realmente muito preocupante. E será possível acreditar que atravessamos 2012 sem mais austeridade? O Ministro das Finanças hoje disse que não. Sabe, eu próprio, eu adoraria acreditar nos nossos políticos e nos nossos governantes. Mas a verdade é que eles, nos sucessivos governos, até nos têm dado razões para não acreditar neles. E porque, como eu disse, é difícil de facto fazerem previsões, mas então, se é difícil fazer previsões, mais vale não as fazerem. Repare no seguinte: nós, há 15 dias, pouco mais, antes do Natal, tínhamos o Primeiro-Ministro a dizer que temos folga orçamental. Temos folga orçamental porque agora, com a transferência dos fundos de pensões da banca para o Estado, tivemos essa folga orçamental. Passado pouco tempo veio desmentir, como é evidente. Depois esquecemos um pouco aquilo que eram as responsabilidades futuras do Estado português ao assumir aquilo. E ainda mais grave é que nós temos um orçamento que não está a ser executado e que já estamos a falar de um buraco desse orçamento que aparentemente não está bem controlado. Porque aquilo que o Ministro das Finanças hoje disse no Parlamento e que eu pude ouvir na televisão parece-me extremamente vago. Quer dizer, nós vamos fazer uma execução orçamental melhor, mais rigorosa. Sabemos que isso não significa grande coisa no momento em que se começar a perceber que não conseguem chegar àquilo que são as metas estabelecidas. Então, das duas, uma, ou optam por aquilo que têm optado, que é mais carga fiscal, mais austeridade, ou seja, ou é uma redução cega, ou é mais carga fiscal, e aquilo que parece óbvio são os subsídios de férias e de Natal do setor privado, e aí é através do aumento da fiscalidade, que é gravíssimo para Portugal. Tal como foi feito, não é? E, portanto, vem tudo como medidas temporárias, mas depois a realidade impor-se-á àquilo que são os discursos políticos, e nós, como temos a memória curta, e como se calhar não temos alternativa a não ter memória curta, porque nunca ninguém fez diferente, infelizmente. Da minha memória, a partir do momento em que o país começou a ter mais dificuldades, não houve um governante que conseguisse dizer uma coisa, ou um conjunto de coisas substanciais e relevantes, e as conseguisse cumprir. Portanto, nós já desculpabilizamos tudo isto de uma maneira quase tranquila. Isto descredibiliza tudo, descredibiliza a nossa mobilização, como disse, e, portanto, o que nós temos aqui um caminho, e aquilo que eu vejo de caminho para o Ministro das Finanças estar a referir isso, é ele saber mais do que nós, o que me parece que seria normal, e saber que nós vamos ter possibilidades de renegociar, não é a nossa dívida, nós estamos a renegociar os limites, renegociar aquilo que foram os limites impostos ao déficit, ou seja, fazer ver à Europa de que esta austeridade excessiva, e ainda agora estivemos aqui, eu estive ali fora a assistir ao que o anterior convidado esteve a referir, e concordo, não nos vai levar a um caminho, que seja possível ter uma consolidação orçamental que nos permita atingir as metas. Porque temos a prova disso na Grécia. Temos a prova disso na Grécia. É que há tantas provas disso que até faz confusão que ainda existam grandes defensores destas coisas. Quer dizer, isto é tão faz-me tanta confusão que nem consigo quase acreditar, porque repare, se a Europa não vir isso, e portanto quando eu dizia que o Ministro pode ter mais informação do que nós, eu não acredito nisso, porque a própria Europa que manda e que toma decisões, que é a Alemanha, não é? Não tomou nenhuma decisão nesse sentido, e portanto ainda hoje estão em reuniões e vai haver mais um Conselho Europeu para tomar supostamente decisões decisivas para a Europa. Portanto, enquanto não existir essa percepção, ou melhor, eu acho que a percepção já existe, essa decisão de perceber que este caminho não pode ser feito desta maneira, e com isso não quer dizer que nós não temos que continuar a fazer alguns sacrifícios, que nós não temos que continuar a ter políticas de austeridade em determinadas matérias, mas que sejam
complementadas com reformas e com alguma visão de crescimento económico, porque se nós somos tão austeros, quer dizer, o nosso desemprego vai galopar, já está nos 13%, vai para os 14% e vai para os 15%. A Espanha, não sei para onde é que irá parar. Todas estas componentes vão fazer uma desagregação da coesão social dos países, da própria Europa, e para inverter este caminho, ou seja, para entrarmos naquela trajetória de crescimento que muitas vezes aquele governo acredita que entraremos, será muito mais difícil. Portanto, as reservas a quem está a analisar as situações aumentam. Francisco, muito obrigado pela presença neste Closing Bell.